A Deus, olá meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos prosseguindo com a nossa série de mensagens, Imitadores de Cristo. Hoje nós vamos caminhando para a parte 9, dessa mensagem. Se você já é inscrito, eu peço para você deixar o seu joinha, que a linguagem de youtuber, conhece como like, mas é nada mais, nada menos que aquele joinha, tá? Se você vai se inscrever, eu peço a mesma coisa. E tanto um quanto o outro, peço também que você possa compartilhar, tá bom? Para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e possa levá-lo para mais pessoas, tá certo? Meu objetivo é esse, pregar o Evangelho, fazer aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem ordenado através da Tua Palavra, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a oração, Jesus, Ele orava por nós. E uma coisa que eu sempre tenho falado, sempre tenho procurado ensinar pela direção do Espírito Santo, é que se tem uma coisa, meu amigo e minha amiga, que não pode faltar na nossa vida, é a oração. O cristão, ele não pode ficar sem orar. A oração na vida do cristão tem que ser algo necessário. Em Lucas 18, Jesus até ele trata isso como um dever. O que é algo que é dever? Dever é diferente de opcional. Dever é aquilo que é preciso fazer. Por exemplo, escovar o dente. Vou dar um exemplo simples, Escovar o dente não é uma opção. Escovar o dente é um dever. Quem fica sem escovar os dentes? A gente sabe que a gente precisa escovar o dente, é algo necessário. Se a gente não escovar, os dentes vão apodrecer, vão estragar. Então não é opcional. Eu não escolho se eu escovo ou não os dentes. Claro que eu não sou obrigado a escovar, você também não. Mas pelas circunstâncias, pela consequência que vem, se a gente não escovar, a gente escova. Então é algo, vamos assim dizer, necessário, um exemplo simples que eu te dei, mas é algo necessário. Então Jesus, em Lucas 18, ele trata a oração como um dever. Dever de orar sempre. O que é orar sempre? É se manter sempre na oração. É tratar a oração como algo rotineiro, vamos assim dizer. É como comer, beber, dormir, escovar o dente, que foi o que eu falei agora. Então, na nossa vida, nós que somos de Deus e professamos a fé em Cristo, esse item não pode faltar. A oração, ela jamais poderá faltar em nossa vida. Temos que ser de oração. E se você for estudar os evangelhos, você vai ver que o nosso Senhor Jesus, ele era de oração. Para você ver. Jesus é o Filho único de Deus, o Filho unigênito, o primogênito. Agora ele é o primogênito, porque nós que o aceitamos, Deus nos deu o privilégio de nos tornar seus filhos por adoção. Então Jesus, ele se tornou o primogênito. Então, mas para você ver uma coisa, Jesus é o filho legítimo de Deus Pai. Mas mesmo assim, quando ele esteve entre nós, ele nos deu exemplo de alguém que orava.
nos deu exemplo de alguém que constantemente buscava a presença de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele se retirava para um canto, para um lugar deserto, né? Ele tinha lá o seu momento em particular com Deus. Então, se Jesus, o nosso Senhor, ele nos deu esse maior exemplo de alguém de oração, então nós que professamos a fé também temos que ser de oração. Temos que ser pessoas que oram. Temos que ser pessoas que temos o nosso momento diariamente com Deus em oração. Não podemos orar só quando a coisa aperta, né? Ou oramos quando só está tudo bem. A Bíblia diz no mesmo Lucas 18 que nós temos que orar a Deus em todo o tempo, no momento tanto bom quanto ruim. Na mesma parábola de Lucas 18, que Jesus conta da viúva e o juiz iníquo, Jesus ele fala isso, que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que oram, buscam a Ele de dia e de noite. O que é isso, de dia e de noite? É o período que a nossa vida às vezes se encontra. Às vezes a gente se encontra de dia, ou seja, está tudo dando certo, o sol está claro, está brilhando a luz. Mas também tem momento na nossa vida que nós estamos na escuridão, né? Que às vezes as coisas estão dando errado, por permissão de Deus, certas coisas às vezes não estão andando, mas é tudo pela permissão de Deus para que a gente fique firme. Ou seja, tem momentos na nossa vida que está tudo bem e tem os dias maus. Então, Jesus ele disse que nós temos que em todos os momentos buscar a sua face, tanto na fase boa ou na fase ruim, tá? Então, que você possa ser essa pessoa de oração. Se você é uma pessoa cristã, se você é de Jesus, então você também precisa ser uma pessoa que ora, tá ok? Para a gente finalizar essa meditação, lá em João capítulo capítulo 17, verso 20, Jesus ele orava por nós, se você sabia? Que Jesus ele também era um intercessor. Uma coisa que nós aprendemos, que na nossa oração nós não podemos só nos apresentar. Temos que apresentar pessoas, aqueles que nos procuram pedindo oração, a nossa família, a nossa igreja, nosso trabalho, o nosso presidente, a nossa autoridade. Devemos apresentá-los em oração. Devemos apresentar pessoas que nos procuram, né, em oração. Jesus ele diz que nós temos que ser intercessor. É claro que Jesus aqui ele orava por aqueles que iam crer. Jesus ele fazia uma oração aqui específica, né? Ele orava pelos discípulos, tanto aqueles que já eram dele e aqueles que futuramente se tornaria dele. Ele está falando de mim, de você. Você vê que Jesus ele já enxergava pela direção do Espírito Santo lá na frente, né? Então a nossa oração também precisa ser uma oração intercessora. Não podemos só ficar orando só por nós. Tem gente que é muito egoísta, né? Ela ora só por ela mesma, só pela vida dela mesma. Não, meu amigo e minha amiga. E muitas das vezes Deus permite que pessoas te procuram pedindo oração, né? Quantas pessoas que às vezes alguém chega nela e fala assim, sabe que ela é cristã, e fala assim para ela, você é cristã, você vai na tua igreja? Ora por mim, apresenta meu nome na oração, né? Então, se a pessoa te procura é porque ela sabe que você é de Deus, né? Ela sabe que você é uma pessoa cristã. Não é só o pregador que deve orar pelos outros. Você também pode orar.
Você que é uma pessoa de Deus, você deve lembrar de pessoas na sua oração, principalmente as que você ama, da sua família, do seu trabalho, do seu serviço, a sua vizinhança. Às vezes você fica sabendo de alguém que está doente, está internado no hospital e muitas das vezes deixa passar, trata com negligência. Não, meu amigo e minha amiga. Se você é uma pessoa de Deus, seja de oração, mas também não ore só por você, ore pelos outros. A Bíblia fala isso, Tiago fala isso. Orar um pelos outros. Tiago 5,16 fala isso. 5,15, melhor dizendo. O Jó, a Bíblia diz também que quando ele orava pelos seus amigos, Deus moveu o seu cativeiro. Então, mais vale dar do que receber, tá bom? Vamos lá, João, capítulo 17, verso 20. Olha lá, Evangelho de João, capítulo 17, verso 20, diz assim: olha, presta bem atenção na oração do nosso Senhor Jesus. Diz assim: Pai, não peço somente por estes, mas também peço por aqueles que hão de crer em Ti. Ou seja, Jesus ele estava falando de mim e também de você. Sabia que Jesus já orava por nós? Talvez você fale assim, ninguém nunca orou por mim. Você que pensa. Às vezes a pessoa não fala que orou por você, mas orou sim. Mas o nosso maior privilégio é que, mesmo a gente antes de nascer, o nosso Senhor Jesus, ele já estava em oração por nós. Tá bom? Fique com essa mensagem, parte 9, Imitadores de Cristo. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até a próxima, se Deus me permitir.